Hoje a gente vai falar sobre parto real na quarentena, o que está acontecendo, né? O que a gente teve de transformação, de mudança nesse cenário agora, para as mulheres que vão parir, para as mulheres que estão buscando seu parto agora. Vou esperar a Tati entrar para adicionar ela aqui. A gente vai bater um bate-papo hoje bem legal. A gente separou várias coisas bem interessantes para a gente conversar aqui. Recebemos várias perguntas em box para a gente falar de muitos assuntos importantes hoje aqui. Deixa eu consertar aqui um pouco para ficar melhor. Vamos entrando. Tati está falando que não está aparecendo para ela. Deixa ela aí conseguindo entrar aí para a gente conseguir acessar e começar, tá? Bom, enquanto ela tá entrando, boa noite para todo mundo mais uma vez. Eu sou Tamara Fogel, sou uma das coordenadoras do Fardo de Ternura, uma das doulas do coletivo de doulas, uma das fundadoras também do coletivo. A gente está fazendo várias transformações agora nesse período de quarentena para atender todas as gestantes que estão chegando até a gente. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre como é que está sendo o trabalho da doula nesse período agora. Vocês estão me ouvindo bem? Está todo mundo me ouvindo bem? Tati acabou de entrar. Oba! Chegou! Agora apareceu, isso aí. Às vezes demora um pouquinho para atualizar. Ela entra com a gente. Agora sim. Oi, Tati! querida. Tudo bom? Vocês não estavam aparecendo para mim, não sei o que que houve. Pois é, às vezes demora um pouquinho, né, para fazer algumas atualizações É, mesmo. não aparecia que Mas você estava ao enfim, vivo. Estamos que aqui. bom. Agora estamos aqui. Deixa eu botar. Bem-vinda. Obrigada, adorei o convite. Muito bom Que receber você bom no que estamos fardo, juntas. né? Que ótimo, estou muito feliz. A gente já estava há um tempo querendo fazer isso, né? E estava difícil da gente conseguir achar Sim, data, né? Fazer toda a organização que toda a precisa. organização. E agora conseguimos para falar desse assunto tão importante, né? Isso, vamos lá. Estou botando aqui meu fone. Vamos lá. Deixar você se ajeitar aí, arrumar tudo para a gente começar a falar. A gente tem muita coisa para falar hoje, muitas perguntas que a gente recebeu. As pessoas estão, né, gerando, né, tem uma ansiedade, né, que envolve esse assunto, né, para todo mundo que está grávida agora. Muitas pessoas pediram esse tema para a gente falar isso, né, falar como é que está sendo, o que as pessoas estão vivendo. E acho que hoje a gente vai conseguir trazer um monte de informação para quem está precisando, quem está querendo, né, nesse assunto. Sim. Então, Tati, se apresenta pra gente, fala um pouquinho quem é você, como é Então, que vamos lá. está o seu trabalho agora, conta aí. Isso. Eu acho também que é um tema muito importante, é um tema também que a gente tem que atualizar sempre, né? Na verdade, porque Sim, as coisas estão mudando, as informações estão chegando, né? Assim, e tudo mudando muito rápido, né? Então, às vezes, alguma coisa que a gente falou há 2, 3 semanas atrás, agora já não está valendo. Então, na verdade, a isso. gente vai precisar falar desse assunto durante a pandemia toda, né? E eu acho que isso que Isso, também é então uma vamos coisa que lá. gera bastante ansiedade, né? Porque é uma informação que é por um período, né? E ela precisa Sim, depois ser revalidada, né? exatamente, exatamente. Mas então eu estou muito feliz com o convite de vocês. Eu admiro muito o trabalho do Fardo, sempre. Acompanho Ah, as meninas aí já, as meninas não, as mulheres. Acompanho essas mulheres maravilhosas já há muito tempo e me inspiro muito pelo trabalho de vocês. Eu sou Tati, sou doula, sou consultora em amamentação, trabalho com educação perinatal. Eu sou carioca, mas estou morando atualmente em Juiz de Fora. Eu ia brincar que eu estou exilada em Juiz de Fora, mas eu não vou falar, vou fazer essa desfeita com o meu povo, juiz-forano, com as minhas clientes. Eu estou feliz aqui, estou trilhando um caminho aqui legal. A gente aqui tem também, né, um movimento legal assim pelo parto natural.
uma associação de doulas, muitas doulas, um movimento bacana. Inclusive, eu sou diretora da Associação de Doulas também, sou da diretoria, né? Movimento legal de humanização do parto. Então, estou aqui atuando há 3 anos já, morando e atuando há 3 anos aqui. Mas o coração é muito carioca, né? Então, eu estou sempre em contato também com as minhas amigas queridas doulas do Rio. E aí, avaliando também, enfim, acompanhando o cenário nas 2 cidades, né? E Sim, acho que tem algumas diferenças, e a gente vai poder falar um pouco disso aqui hoje também, né, Tamara? Que isso isso acho que aí. faz, né, assim, é sempre importante a gente olhar para o cenário no lugar onde você está indo parir, né? Exatamente. E tem suas peculiaridades, e a forma de lidar com a pandemia também está diferente, então a gente pode falar um pouco disso também. Isso. E como é bom também a troca entre doulas, né? Porque às vezes a Sim, gente fica falando demais. com vários profissionais de outras, né? Outras entradas, outras especialidades e a gente falar entre as doulas como é que está sendo para as doulas, né? Criar essa Sim, relação de comunicação, principalmente, né? Falando de cenários diferentes, como que isso é importante. A sim. gente também é super fã do seu trabalho, quer muito estar perto, criar essa relação próxima. E é isso. Que bom que você está aqui com a gente, já começando esse processo, né? E é Isso, isso. estamos Então juntas. vamos lá. Eu acho que para a gente poder falar assim um pouco, começar a falar um pouco sobre como é que está esse cenário agora na pandemia, acho que talvez seja um dos pontos, né, que talvez traga mais ansiedade, né, para todo mundo, é o fato das gestantes e dos bebês e das puérperas estarem incluídas como grupo de risco, né? E que Sim, isso faz com que tudo que a gente vai pensar e tal seja focado nesse fato específico, né? Que eles foram incluídos como grupo de risco porque tem estudos, né? Apesar de ser ainda muito iniciais, né? A gente ter poucos dados consistentes, né? Que façam a coisa dar uma estabilidade, né, na informação, mas o que a gente tem é muito novo, porque a doença é muito nova, e mostra pra gente que é sim, um grupo mais delicado, né? Então, precisa sim sim. ser olhado com mais critério, né? Precisa ter um pouco mais de cuidado na maneira como a coisa vai ser conduzida, né? Sim, e principalmente E aqui no Brasil, né? Que a gente isso, está vendo, exatamente. A gente infelizmente. está vendo o que está vendo, né? A gente está vendo Sim, essa construção desse cenário que está avassalador, né? A cada dia que passa, assim, né? Então, tem isso, tem o pré-natal, né, que já é só sim, antes mesmo de ter Covid, né, já é um pré-natal na grande maioria das vezes, né, com bastante dificuldade, né. Então tudo sim, isso somado é algo que a gente precisa ter bastante cuidado e critério, né. Isso. sim. E aí uma das coisas que a gente ouve muito, que a gente recebe muito das mulheres, né, assim, o que que vai ser diferente, né? O que que tem de diferente agora na pandemia? O que que eu vou precisar viver diferente agora, estando Uhum, gestante, estando parindo nesse momento em que a pandemia está acontecendo? E aí sim. queria que você falasse um pouquinho como é que está sendo aí na sua experiência, como é que está sendo essas diferenças. Uhum, tá. Eu acho que, assim, pegando desse gancho que você estava falando, né, do grupo de risco, eu acho importante também que as pessoas têm uma dificuldade de entender, assim, uma preocupação, na verdade. É, se a gestante tem mais risco de pegar a doença, ou se tem mais risco de Sim, desenvolver complicação, e, na verdade não é isso, né? Na verdade é justamente um fator até de proteção, né? Assim, estar no grupo de risco faz com que a gente possa ter políticas para gestantes e para os bebês e para as puérperas que são políticas protetivas, né? Então, por sim, um lado, a gente, é claro que quando entrou no grupo de risco todo mundo preocupou, mas por um sim, lado é algo até que a gente possa até, né, ver como sim, um fator mesmo de proteção. Então, não significa que a mulher vai ter mais chance de pegar porque está grávida, ou vai desenvolver mais complicações porque está grávida, mas por estar grávida, já tem o sistema imunológico alterado, principalmente se tiver um outro fator, né, de risco. A gente precisa tomar mais cuidado e olhar para essa mulher com isso, mais cuidado do que para uma mulher que não está gestante, né? Isso eu acho que já deixa também o pessoal mais tranquilo, né? Assim, não é que eu tenha mais chances por estar grávida de desenvolver algum tipo de problema ou de passar para esse bebê algum tipo de problema. E a outra coisa que eu acho muito importante de dizer, e isso acho que vale para qualquer cenário, embora tenha diferenças entre os cenários, entre as cidades,
né, que a gente sempre conversa também sobre isso, do ponto de vista da nossa assistência, né, como doula também, é que a gente não pode abrir mão das boas práticas de assistência ao parto, né? Por conta da pandemia. Assim, tem ajustes? Tem. A gente vai falar sobre eles? Sim, para que todo mundo saiba quais são os seus direitos e o que elas, né? Como que a gente deve se organizar, se preparar para o cenário, né, do parto nesse momento. Mas, na verdade, se a gente for olhar a grande maioria dos procedimentos e da conduta, da assistência, não deveria ter grandes mudanças, assim, né? A gente não tem que abandonar as práticas boas de assistência ao parto, as práticas humanizadas, né, de assistência ao parto. Não tem que indicar cesárea porque tem pandemia, né, não é motivo de indicação de cesárea. A gente não tem que aumentar as intervenções, né? Aliás, ao contrário, né? Cesárea, intervenções vão trazer mais riscos, vão fazer, né, podem fazer com que essa mulher fique mais tempo internada, porque o bebê precisa de um UTI, e na verdade a gente vai estar expondo essas pessoas, essas duplas, ao risco, né? Inclusive do Exatamente. Covid, via Uhum. intervenção desnecessária, via cesárea desnessária. Então, É aquilo essas que a gente estava condutas. falando, de você ter gerar um pânico, né? E esse pânico Sim, gerar justamente esse medo de que precisa nascer logo, tirar logo e tal, e justamente caminhar para um outro lugar que é completamente o oposto do que as recomendações falam, né? E quando a gente fala, né, de parto humanizado, né, de humanização do parto, é justamente olhar para as evidências científicas, né? É justamente sim. entender o que que tem de mais seguro, né, nesse processo, o que que de fato a gente pode oferecer de mais seguro para essa gestante, né? Exatamente, exatamente. E aí é isso, uma intervenção desnecessária, né? A gente sabe que tem intervenção que é feita de forma criteriosa e tal, mas uma intervenção de rotina ela só vai aumentar os riscos, né? E aí, assim, nesse sentido, a gente aqui está tentando, né, assim, na medida do possível, aqui falar um pouco então no cenário aqui em Juiz de Fora, a gente está tentando manter um bom diálogo, né, com as maternidades e com os profissionais. É, isso como associação de doulas e as doulas também, né, Aham, particularmente. Também um diálogo muito transparente, eu acho que com as pessoas que a gente acompanha, né, eu acho que isso é muito importante, assim, sim. deixar muito claro quais são, né, os riscos, as consequências e fazer, assim, combinar com a mulher, né? Eu acho que a gente fala muito de humanização, de escolha da mulher, de protagonismo da mulher, né? Então a mulher também nesse momento ela precisa ter todas as informações para ela fazer uma escolha, né? Sim, E, e a gente está tentando se organizar aí em torno dessas evidências que não são muito conclusivas, mas que é o que tem para hoje, né? E aí um exatamente. dos pontos assim que é bem sensível é essa questão da redução de equipe, né? Então isso é uma questão que a gente está falando muito aqui desde o início, é, né? E como um direito, inclusive, da mulher, né? Como algo a ser colocado no plano de parto. A gente sabe que é uma medida de proteção da família e também dos profissionais, mas a gente aqui está falando das mulheres. Então, né, pensando do ponto de vista das mulheres, é um direito, né, que ela tenha menos contato com profissionais de saúde nesse momento. Quanto menos profissionais de saúde tiverem contato com essa mulher, isso vai ser melhor para ela e para o bebê. A gente sabe que os profissionais de saúde estão mais expostos, né, Sim. ao coronavírus. E isso muitas vezes inclui, infelizmente, também, né, alguns ajustes na nossa assistência. Não? Então, aqui, por Uhum. exemplo, as maternidades assumiram, aqui a gente não tem nenhuma maternidade fora de hospital, que é uma realidade que tem aí no Rio, né? Perinatal e tal. Sim, Todas sim. as maternidades estão dentro do hospital, de hospitais, né? E hospitais que têm grande circulação, que entra de tudo, que tem Covid, enfim. Então, aqui, assim, logo no início, determinaram que a mulher pode entrar com uma pessoa de fora, justamente como forma de reduzir a equipe. Até onde a gente percebe, conversando com as mulheres que a gente acompanha, de fato está tendo assim uma política bacana de redução de equipe, né? Em algumas maternidades, pelo menos. Não em todas, mas em algumas está tendo realmente. Então, assim, a mulher não entra com a doula, se ela estiver entrando com acompanhante, ela até pode entrar com a doula, mas ela não pode entrar com acompanhante, né? Ela precisaria escolher uma pessoa de fora, né? Ela não pode entrar com mais de uma pessoa de fora. E lá dentro, o que a gente tem tido de relato, pelo menos em boa parte dos casos, é que, na maioria das vezes, se respeita também essa questão da redução, então fica mesmo, né, o mínimo de pessoas
possível dentro da sala de parto, né? Mas, ao É. mesmo tempo, a gente está o tempo todo discutindo com as maternidades, principalmente que a gente tem abertura, sobre tentar normalizar assim que possível, né? E retomar essa nossa entrada, porque as mulheres têm se queixado muito, a própria maternidade, uma delas, né? Que conversa bastante com a gente, fala que sente falta, né? Uhum, E eu uhum. acho que, assim, de alguma forma, a gente também está tirando, né, da mulher o poder de escolha. Então, isso é uma coisa muito complicada, né? Então, tem muitas mulheres que Sim. falam isso, mas, poxa, tá bom, eu abro mão, de repente, de outras coisas, mas eu não quero abrir mão da doula, né? Então, isso é um ponto Uhum. muito sensível. Agora, a gente tem, a gente né, adotou essa política de entender que essa redução de equipe é necessária. Então, a gente está também com todas as medidas de segurança atendendo o trabalho de parto na casa da mulher, no tempo em que ela está, período que ela está em casa, trabalho de parto evoluindo, a gente está lá junto e quando vai para a maternidade a gente não vai. Não É, entra. a não ser que a mulher queira, não entra, a não ser que a mulher queira a nossa entrada e aí ela abre a mão do acompanhante. E algumas mulheres, claro que a gente sabe que isso não é uma coisa possível para todo mundo, né, gente? Isso, enfim, é super difícil, isso envolve um custo a mais, mas a gente está vendo que algumas mulheres estão optando também por ter uma parteira em casa para poder ficar mais tempo em casa. Então, avaliar a Uhum, progressão do trabalho de parto através, né, assim, avaliar principalmente a escuta, fazer a escuta fetal, avaliar o bebê, uhum, né, uhum, uhum. principalmente que é uma coisa que em fase ativa, essa mulher já teria que estar indo para a maternidade, então ela consegue ficar mais tempo do que a fase ativa. Teve uma gestante minha que fez isso, e ela falou, olha, muito sinceramente eu estou fazendo isso para poder ficar mais tempo com você. Porque para mim está sendo uma escolha de Sofia, assim, ficar com a doula, com o acompanhante, então, e também para poder ficar mais tempo em casa e menos tempo no hospital, né? Isso. Então, é uma É. possibilidade, mas não é para todo mundo, né? Sim. E como é que as coisas são diferentes, né? As realidades são diferentes. Aqui no Rio não está sendo desse jeito, né? Não está tendo uma proibição da entrada da doula, né? A gente não teve até agora nenhum impedimento. A gente sabe, né, de algumas maternidades que dificultam a entrada da doula, mas a gente orienta isso durante a gestação. Então a mulher, ela, na grande maioria das vezes, ela não vai escolher uma maternidade em que tem essa restrição. E que na grande maioria das vezes a gente sabe como é que a coisa funciona, né? Nem é tão por causa do Covid, mas tem essa dificuldade de entender qual é o papel da doula, de já não quer, já não gosta tanto e tal, e aí aproveita as oportunidades que tem, né, para dificultar isso. Agora, a redução de equipe, né, nos outros componentes, né, quando a gente fala de redução de equipe, vai direto, né, em cima da doula, mas nos outros Uhum. componentes não necessariamente a gente vê tão claro isso acontecendo. Então, uma das coisas que a gente tem batido muito na tecla com as mulheres aqui é que isso é um direito dela, né? Ela pode conversar isso muito claramente com a equipe, né? Quantas pessoas precisam estar dentro da sala de parto, né? De verdade. Se for um parto que não precisa de intervenção, né? Que não precisa de nada acontecendo, um trabalho de parto tranquilo, que está rolando super bem. Precisa ter um obstetra ali, né? Avaliando ela, um profissional da equipe técnica, né? Então, só Sim. isso já seria uma grande redução bastante significativa nesse cenário, né? E aí sim, né? Você tem a doula e o obstetra, no fim das contas Tudo acaba bem. sendo realmente uma redução bem significativa. Agora, Sim. é uma coisa que às vezes as mulheres precisam batalhar mesmo nos seus planos de parto e pedir isso muito claramente. E isso está sendo, não está sendo necessariamente uma coisa básica, sabe? Assim, uma coisa que a gente esperaria que acontecesse espontaneamente das equipes, né? Então, acaba Sim. vindo por uma demanda delas e que precisa ser mesmo bem legitimada e trazida por elas, né? E aí, a gente também tem as mudanças na assistência que vão para além do trabalho de parto, né, Tati? A Sim. gente não atende só as gestantes no dia do trabalho de Ah, parto, né? E aí aqui a gente fez algumas transformações assim bem importantes, né, nesse processo sim, de sim. realmente não encontrar com as mulheres presencialmente, transformar tudo em atendimento online, né, Sim. para fazer com que esse contato seja o mínimo possível, né, para que ela esteja exposta o mínimo de tempo possível nela, o bebê, o acompanhante, enfim, e proteger ela, né? De Sim. toda a possibilidade, né? De trazer isso, né? A gente precisa falar bem claramente, né? Que para uma gestante, a gente não recomenda, né? Que isso seja interrompido no pré-natal técnico, né? Ela precisa continuar saindo, precisa Claro. continuar fazendo todo o acompanhamento, né? Porque às vezes é uma dúvida que chega até a gente, mas então
Será que vale a pena eu fazer todos os exames? Eu preciso fazer todas as consultas? E isso é uma coisa que a gente precisa reforçar sempre, né, Tati? Sim. Porque a segurança da gestação, ela não pode ser deixada de lado, né? Quando a gente está falando desse cenário que a gente está vivendo, né? E aí você vai ter outro problema, né? Que não é o Covid, não pega Covid, mas vai ter um outro problema por conta de um pré-natal mal feito. Eu estou muito Exatamente. chocada com a quantidade de relatos que estão Pois é, chegando, tipo, eu tive alta do pré-natal, suspenderam meu pré-natal. Gente, exato. como assim? Não existe alta do pré-natal só depois que o bebê nasce, depois de um mês, né? Que esse bebê já nasceu, que você vai ter alta do pré-natal, que aí você já está em outra categoria, digamos assim, 42 dias, né? Considerado uma puérpera que tem alta do pré-natal. Então, assim, não existe a alta do pré-natal, né? Chega a estar E a até gente está. taquicardia, né, Tati? Nossa, é desesperador, assim. Pois é. E aí a gente tá. Eu também estou me organizando aqui assim, né? E não estou abrindo mão, sabe, de fazer a consulta online. E, gente, é impressionante, assim, a gente tem tido bons resultados. A gente está aprendendo coisas, né, nessa nova assistência que a gente. Claro que a gente teve que se adaptar, a gente tem que trabalhar, às vezes, até mais para poder oferecer uma coisa online que seja bacana e, né, e eu acho muito importante manter essa assistência da doula mesmo online e está funcionando super bem, sabe? E a gente pega relatos aqui, por exemplo, eu como diretora da associação, às vezes vem doula falando assim, mas a cliente está revoltada porque eu não vou atender presencial. Eu falei, olha, usa a associação como chancela e diz que é uma orientação nossa, porque de fato, assim, é uma proteção para a gestante, mas também é para a doula, né? Claro, Então tem doulas que tem grupo de risco em casa, sabe? Tem claro. doulas que enfim, imagina se você. E às vezes a gestante tem uma sensação assim, eu entendo, porque a gente está pensando muito na gente nesse momento, a gente tem que pensar mesmo. Mas Sim, assim, mas é só uma vez que você vai na minha casa. Mas imagina se todas as mulheres que eu acompanho, eu abrir exceção para ir na casa de todas essas mulheres, né? sim, Então é sim. delicado. Eu não tive esse problema, assim, todas as minhas clientes super entenderam, pelo contrário, assim, pediram, não, vamos fazer online Uhum, sim, é melhor uhum. para todo mundo. É bom que a gente faça um intervalo entre um atendimento e outro também, né? Porque no que a gente sai, a gente se expõe, e aí? Sim, A gente vai sim. desenvolver sintoma, não vai? Então, se a gente puder esperar um tempo, né? E assim, eu só vou fazer um comentário em relação a essa coisa da sala cheia, porque, na verdade, eu já tenho uma implicância com essa coisa de sala cheia, na verdade. Claro, quando é uma escolha da mulher, beleza. Mas assim, quando a gente fala do trabalho de quantas pessoas precisam no trabalho de parto, já não precisa de muito, gente, numa situação normal, entendeu? Exatamente. Uhum, Então, assim, não é agora na pandemia só, né? Mas, claro, às exatamente. vezes é a escolha da mulher, ela, né, quer contar com todos aqueles profissionais, Sim. beleza. Assim, Uhum, a mulher é soberana nessa escolha, né? Então, e aí eu estou fazendo aqui também dessa forma, inclusive no pós-parto. E tem tido exatamente. ótimos resultados até, né? Porque no pós-parto tem Sim. amamentação, a gente acaba olhando também para essa amamentação e a gente está conseguindo fazer tudo online, Não, aqui justamente para a gente estar também. bem para acompanhar o parto, né? De estar Sim, sim. isolada e estar Exato. segura, Exatamente. né? Que é E outra justamente, né, o mudança que eu foco principal, é estar lá, né, no dia, sim, né, para estar para ela, né, para conseguir dar essa assistência, sim, se por acaso acontecer alguma coisa antes, a gente bota isso tudo em risco, né? Então, para quê, né? E a gente também sim, aqui tem tido resultados muito incríveis com assistência online, tá? Todas as gestantes que a gente tem atendido, todas elas têm dado os feedbacks assim, incríveis, né, desse processo, de como sim, a proximidade ela consegue acontecer, né, mesmo num evento virtual. E isso é muito interessante, né, até um aprendizado que a gente fica, né, depois, porque eu tinha bastante resistência com esse tipo de atendimento antes. sim, E como que sim, a gente está vendo que realmente tem possibilidades das diversas, né? De fazer esse sim. processo acontecer e muito bem, né? Sem Sim, deixar e quase assim, nada a gestante, desejar. às vezes, que contrata você já, assim, né? Isso, Uma coisa é gestante que você bastante. já conhecia e tal, mas Sim, assim, eu já estou atendendo gestantes que me contrataram na pandemia, me conheceram aqui nessa chamada de vídeo, fizeram os encontros online e a gente está. Você tem isso. condição, né? De criar vínculo e tudo mais, né? Tem uma galera que está Então, comentando aqui, a Joyce, falou que nunca encontrou comigo. Nunca encontrei com ela, né? A gente só fez todos os processos online e está sendo super incrível. A Carol falou, né, da experiência dela de ter tido uma dor. E aí, uma das outras perguntas que a gente recebeu, Tati, é justamente essa. Vale a pena ter doula na pandemia? E aí eu fiquei perguntando assim, me perguntando assim, se essa não é a oportunidade em que mais vale a pena ter doula, né, Tati?
Eu não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida. Assim, eu acho que a gente está num lugar que é até bom, né? É difícil da gente É, pois falar é. isso, porque obviamente que a gente conhece muito os benefícios, Uhum, inclusive em uhum. termos de evidência, né? Do acompanhamento da doula, né? A gente sabe que o trabalho. Então, é que a gente faz isso da vida e investe nisso e acredita e confia nesse trabalho. Mas eu fiz, por exemplo, live com uma obstetra daqui, a doutora Mariana Sirimarco, que é uma ótima obstetra e tal, que a gente tem um diálogo muito legal, e ela falou isso na live, né? Ela falou assim, olha, e outro dia eu conversei com uma outra obstetra que falou a mesma coisa, que uma cliente dela, uma paciente dela perguntou para ela, ah, mas você acha que nesse cenário vale a pena ter doula? Ela falou assim, agora mesmo é que eu acho que vale a pena ter. E a Mariana falou isso também, eu achei legal vir, assim, uma fala de uma obstetra, né, que é diferente de uma doula que pode estar Uhum, uhum. de alguma forma, advogando em própria causa, e não é isso, na verdade, a gente está pensando nas mulheres, mas é porque Claro. realmente esse momento traz mais insegurança, traz questões emocionais, traz uma leitura do cenário que não é fácil de fazer, gente. Né? Assim, não é para. Eu tô lá, a gente está lá, lendo um monte de coisa que sai técnica e entrando no site lá da Maíra e lendo mais coisa que Exato. sai no, enfim, isso às vezes interpretar essas mudanças e etc e tal, fortalecer a mulher nesse lugar de, olha, você pode entrar em trabalho de parto, sim. Teve uma gestante minha que logo começou a pandemia, ela falou assim, ah, tá, cheguei até a pensar em marcar uma cesárea, me diz alguma coisa que me tire esse... E aí, na conversa comigo, ela, em pouco tempo de conversa, ela, não, faz todo sentido, não vou marcar. Uma gestante que pariu lindamente no carro, inclusive, nesse Que caso. delícia. Mas, enfim, adrenalina total, nunca tinha passado por isso. Mas na volta da maternidade, não teve assistência, deu tempo de chegar, mas deu tempo de Aham. sair do carro. É Então, assim, isso. é isso, né? Eu acho que tem muitas questões emocionais aí. E uma preparação para esse parto em que a doula não vai estar. Porque eu, às vezes, não sei se você sente isso, mas às vezes tem uma preocupação menor. Eu, do ponto de vista da mulher, nem acho que a mulher se preocupa muito em preparar para o parto. Uhum, Mas, às uhum. vezes, assim, o acompanhante, por Esse é um exemplo, não está tão ponto preocupado, fundamental, né? fundamental. A acompanhante fala assim, poxa, mas a doula vai estar lá comigo, então tudo que ela fizer eu vou fazer junto e tal. Então Uhum, agora uhum. eu vejo que está tendo um envolvimento maior, né? Cara, eu estou ensinando coisas online, assim, tipo a massagem, chacoalhar a macieira do rebozo. Outro dia alguém me perguntou, mas como é que você faz isso? Eu falei, não, eu tenho a sorte de ter minha filha de adolescente aqui, 16 anos, eu faço nela, né? E mostro. Mas assim, Ela nem depende deve achar realmente, ruim, né? Ficar lá recebendo aquilo. Gente, eu queria ser sua filha para é receber bom. lá. Porque realmente sem um modelo às vezes fica difícil, mas a gente vai se Aham. adaptando, a gente mostra vídeo, a gente mostra, Sim, né, e sim, também esse recurso de sim. compartilhar a tela. Mas eu acho que a preparação nesse momento ela é imprescindível, né? Assim, Sim, sim, você conhecer as fases do trabalho de parto, até porque pode acontecer de na hora sim, você ficar preocupado, fazer uma internação precoce. Uma internação precoce em qualquer situação é ruim. Por desenrolar o trabalho de parto. Na pandemia é pior ainda, né? com Então, certeza. isso é uma coisa que as obstetras daqui têm falado. A gente está pegando mais internação precoce, por conta das doulas não estarem junto. Mas quem tem doula, que não abriu mão da doula, já é diferente, porque a gente faz esse acompanhamento. É. Então, E a gente, assim, não limita, né, a quantidade de benefícios, porque tem isso, né, no cenário que você está vivendo, né, das doulas não estarem conseguindo entrar no nosso. A gente entra, a gente está vocês conseguindo entram. entrar, mas, ao mesmo tempo, a gente trabalha muito a possibilidade dentro da cabeça da mulher, né, da família, de que a pandemia, ela está num processo, né, tá crescendo. Então, Sim, pode ser que o seu médico esteja contaminado no dia do seu trabalho de parto. E aí? Então, talvez você vai ter sim. que lançar mão do seu backup, ou talvez vai precisar lançar mão de alguém do plantão. Então, também lidar com essas inconstâncias, né? Porque a Sim, pandemia traz essa inconstância também para a equipe, tira um pouco aquela situação de conforto, né? Que é isso, né? Que às sim. vezes as mulheres, não, eu já tenho minha doula, eu já tenho minha equipe, eu já tenho tudo, então relaxo. Não é muito comum, não sei se, né, você falou aí que não é uma coisa muito comum, né, nas mulheres que você atende, na gente também não. Normalmente as mulheres, elas tendem a buscar, a fazer um plano de parto muito detalhado, mas às vezes acontece. E aí, quando a gente traz essa possibilidade, isso dá um alertinho assim de não, então pelo menos eu tenho que saber tudo, porque eu vou ter que talvez argumentar, pedir, o acompanhante fica mais, né, Principalmente. envolvido naquele processo, né? Fica mais dono, e que na verdade é o objetivo, né?
O objetivo, no fim das contas, é fazer com que eles façam, né, as escolhas, estejam lá prontos e digam e saibam de tudo e não se ancorem no fato de ter uma equipe muito boa ou de ter uma doula que escolheu porque gosta muito, que sabe que o trabalho dela é bom, mas porque essas pessoas ajudaram a que você conseguisse construir a sua confiança de estar ali e de conseguir dizer o que que você quer sem medo, né, sem titubear em nada, Sim. né? Isso é E uma eu acho coisa que a que a gente gente já tem faz vindo muito muito. esse caminho, né? A gente já faz muito esse caminho de tentar construir, Sim, ajudar na construção da autonomia. Só que sim, agora está muito concreto, né? Então é uma coisa interessante também. A gente está tendo que trabalhar essa confiança num nível talvez mais ampliado, principalmente nos cenários onde as doulas não estão podendo entrar, né? Você sim, vai ter que sim, trabalhar essa confiança no parto, sim. no seu corpo, no seu processo, de uma forma ainda mais ampliada, né? E isso, por um lado, é desafiador, mas por outro lado Uhum, também tem um lado legal, bacana, de gerar mais autonomia muitas vezes, né? com Muitas vezes a mulher certeza. consegue entender que, olha, eu vou parir em qualquer situação, porque quem vai parir sou eu, né? O Sim, bebê vai sim, sair da minha barriga, então sim. eu vou dar conta, né? As E melhores por mais que a escolhas gente, foram feitas na gestação, né? A gente faz esse sim, trabalho na gestação para que sejam escolhas das melhores possíveis e chegando lá no dia do trabalho de parto, é aquilo, né? É confiar de que o processo vai acontecer e entregar, né? Se entregar para aquilo sabendo que foi feito o trabalho todo, tem um plano de parto ali super rico, super detalhado, que acaba sendo uma das ferramentas mais importantes, né? Nesse processo todo, sim, né? Criando essa é. confiança, né? E aí, Tati, tem muita coisa, né, pra gente falar desse assunto, assim, né? De falar do trabalho da Tem, a gente vai ter que doula, fazer 3 lá. a gente não vai Fora isso, esgotar. né? Mas uma das É. coisas que as pessoas perguntaram muito é sobre o cenário de parto, né? O que que muda nesse Uhum. cenário de parto? Teve uma pessoa que perguntou pra gente assim, não foi nem na pergunta inbox, foi numa consulta coletiva, que trouxe uma pergunta assim que foi bem relevante, que acho que seria bacana da gente comentar aqui. Como é que eu posso, né, criar essa sensação de que o parto é uma coisa natural e que tá tudo lindo e tal, se tá todo mundo encapuzado ao meu redor? Então, isso é uma coisa interessante da gente falar, né? Como é que os profissionais devem estar nessa Sim, assistência ao parto, né? Que já não é mais do jeito que a gente esperaria. A gente batalha tanto para falar como parto é uma coisa natural e tal, que, né, você tem que estar à vontade do jeito que você quiser. Agora, como a gente está falando de parto humanizado, que é voltado, né, para as evidências científicas, o que as evidências científicas estão mostrando para a gente agora é que, na verdade, a gente precisa desses equipamentos de proteção. E aí, sim. entrar em contato, né, com esses equipamentos, as pessoas todas paramentadas, às vezes, para as pessoas é chocante, né? É assustador. E também para gestante que precisa usar, por exemplo, uma máscara, acho que alguém até falou isso aí, eu vi rapidinho, passou aqui. Uma gestante sintomática que precisa usar uma máscara durante o trabalho de parto, gente, assim, abraço muito apertado, que é inimaginável, né? Você durante o trabalho de parto. E aí eu acho que tem justamente essa questão da importância do equipamento de segurança, que é, né, é um equipamento para assintomática e tem um equipamento ainda mais elaborado para sintomática, quem tem sintoma ou quem tem Sim, suspeito do sim. Covid Uhum, confirmado, justamente para que essa mulher possa ficar um pouco mais livre, né? Porque sim. tem uma consciência de que essa mulher vai arrancar a máscara, né? Vai ter esse momento, vai chegar na fase de transição, mesmo na fase ativa, Sim, sim, no sim. expulsivo, essa mulher vai arrancar a máscara. Então, Uhum, essa equipe precisa estar muito bem paramentada, inclusive como proteção, inclusive para que possa atender outras mulheres. com Né? Porque senão, certeza. se toda a E pro equipe bebê começa a também, tombar, né? Ali, senão vira um exatamente, vetor, todo mundo vira vetor, né? todo mundo, e começa a passar todo mundo para todo mundo, e essa equipe vai ter contato com outras pessoas dentro do hospital. Sim, sim. Então, a redução de equipe é uma delas, a gente falou, a outra coisa é o equipamento de proteção individual. Eu acho que tem algumas coisas que a gente já tenta fazer num cenário normal, né, sem ser de pandemia. É, justamente quando tem muito entre e sai de equipe por algum motivo, né? A gente sabe que nem sempre, nem todas as mulheres vão estar parindo no cenário mais ideal possível, né? Então, às vezes, dependendo do hospital, dependendo do plantão, às vezes um hospital no SUS que até é bacana, mas que dependendo do plantão pode ter uma entre e sai e tal. Uhum. Que é assim, vamos para o banheiro, fica um pouco lá no chuveiro. Aliás, o chuveiro está sendo super recomendado para a mulher ficar sempre limpa, fazer uma sepsia Sim, ali, né? sim, E que de sim. repente Por ela favor. esteja, né, assim, meio que na bola, de costas, para a equipe estar lá, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente pode fazer de concreto, assim.
A gente tem aumentar. ferramentas, né, que a gente consegue fazer para essa mulher realmente Sim, não ficar focada ali naquela equipe que está exatamente. toda paramentada, né? E fora isso que você Isso. falou, né? A redução de equipe, se de fato for Sim, respeitada, né? Se, por exemplo, se a gente está falando de uma pessoa dentro da sala, né, num trabalho de parto normal, né, um trabalho de parto que não tenha grandes questões, essa uma pessoa é muito mais fácil de tirar da cena, de tirar do campo de visão dessa mulher, né? sim. E aí não fica essa coisa assustadora, não fica essa coisa temerosa, né, de Sim. ter tanta gente cheia de máscara, cheia de coisa, de face shield, né, ou de um monte de coisa que realmente causa essa sensação de distanciamento, né? Então, É. a Eu acho redução de que equipe, o. assim, acho que é a peça joia, assim, de todo esse processo, né? E você falou de um ponto agora muito legal, que é não só, não envolve só uma questão técnica, que a gente sabe de segurança, mas até do ponto de vista do bem-estar da mulher, né? Dela conseguir chegar nesse lugar de é natural, estou entregue para o meu processo, não estou assustada, porque a gente sabe que o medo, o susto, a tensão aumenta a adrenalina, isso atrapalha o trabalho de parto. Então, para o próprio trabalho de parto, isso é muito bom. Eu falo sempre uma coisa nas oficinas, para as minhas gestantes e tal, independente de pandemia, é que a gente precisa realmente deixar essa mulher confortável e todo profissional devia pensar nisso, porque isso facilita o trabalho de parto, então Pô, facilita o trabalho até do próprio profissional, né? Então, se o profissional tivesse esse olhar, que se ele ficar ali intervindo, né, e tal, não sei o que, isso vai atrapalhar, vai demorar mais, o plantão não vai acabar nunca, né, dele, ou a atuação dele ali não vai acabar nunca. E se for uma coisa que a gente está oferecendo para essa mulher um ambiente mais confortável, a gente tem mais chance, né? Claro que com trabalhos de certeza. parto são longos, muitas vezes. Estou falando de Uhum, trabalho de parto rápido, mas assim, a gente tem mais chance disso fluir e ser mais tranquilo para a mulher, obviamente, em primeiro lugar, e até para a própria equipe, né? Então, claro. assim, todo mundo se beneficia. Eu acho que o desafio maior é no expulsivo, porque eu não sei como é que rola aí, mas aqui o que a gente percebe? Que muitas vezes, isso fora de pandemia já, muitas vezes é muito tranquilo durante o trabalho de parto. Fico só eu, o acompanhante, e assim, entra a equipe técnica para fazer a ausculta e sai. Entra para fazer a Uhum. ausculta e vai embora, nem fica muito presente. Chega no expulsivo, já fica uma pessoa da equipe técnica presente. Beleza, isso tem que ficar mesmo. Finalzinho, o bebê está bem perto de nascer, entra uma galera às vezes. Bomba, né? Bomba. Então, eu acho que esse é o desafio maior. E aí, assim, às vezes é a mesma coisa. Vai ficar num quatro apoio, num gar... Claro, você tem que procurar a posição mais confortável para parir, tá, Uhum, gente? Não é que você uhum, vai uhum. procurar uma Claro. posição pensando... Mas, às vezes, assim, o mais confortável para parir vai também coincidir com você não estar olhando para aquela galera ali toda paramentada, parecendo que você está num filme de terror, né? E Porque, pode rolar essa conversa antes também com a equipe, né? A gente acompanhou com sim, algumas equipes aqui que as pessoas não. Caímos. Caímos, mas estamos bem, estamos voltando. Tati vai entrando daqui a pouquinho e a gente vai começar aqui de novo. Alguma coisa aconteceu, não sabemos exatamente o que, mas caímos. Mas estamos voltando. Tati já entrou. Esperar ela solicitar aqui e a gente já vai começar de novo. Esperar todo mundo ir voltando. Ai, às vezes acontece essas coisas, né? Caímos, Tati. tecnologia, gente. Tem que ver se não Poxa tem vida. alguém querendo derrubar a gente. Espero que Não, não tem não, não. espero que não. Não, eu na hora fiquei pensando, gente, será que completou uma hora? A gente já está aqui tão empolgada falando que Será? Não, completou mas, uma hora. mas aparece aqui pra mim, né, no Sim, finalzinho. aparece. Não, não tem Não, não uma hora, faz isso não. não. Não, não, eu É, olhei no relógio, não tem. não tem não. Mas enfim, ganhamos mais um tempinho aí, né? Vamos falando, né? E Sim, aí a gente vamos, vamos. segue aí. Mas então, a gente estava falando. Me lembra? Já me perdi. Dessa dificuldade do expulsivo, né? De você, Sim, como é que você vai fazer para, né, reduzir a equipe também no expulsivo e não tá isso. vendo aquela Ah, galera ali, sim, né? né? Tava contando, né, como é que algumas equipes aqui têm feito, da equipe não entrar inteira no expulsivo e ficar ali na portinha, sabe? Bem na Uhum. portinha ali, olhando tudo, mas disponível, claro, para se precisar, mas não ficar ali dentro, né? Não ficar em cima da gestante, trazendo muito essa sensação de muita gente, todo mundo de API, todo mundo de máscara. Isso ajudou muito
aquele trabalho de parto que a gente acompanhou. Foi bem importante para a Sim. mulher. Sim, E você é falou também de uma. conversar sobre isso com as equipes, né? E das mulheres Isso, também botarem isso no plano de parto, conversar, e se for isso, equipe particular, isso, conversar antes, se for SUS, né? Que você não sabe qual vai ser a equipe, um bom plano de parto, deixar isso claro, o acompanhante deixar isso claro na hora também, né? isso. Exatamente. É uma possibilidade, né? E só de saber, né, que isso é possível, que algumas pessoas já fazem, né? Sim, Talvez isso dê ideias e dê mais possibilidades para as pessoas colocarem isso em seus planos de parto e conversarem com suas equipes, né? Às vezes é, simplesmente a gente não pensa, né, sobre isso, porque não pensa, né, que no expulsivo vai acontecer essa entrada em massa, né? Não faz essa sim, previsão, né? Principalmente para quem está na primeira gestação, primeiro parto e tal. Não tem ainda uma sim. ideia muito clara do que vai ser esse cenário de parto. E aí é surpreendido por isso, né? Na hora lá do nascimento. E eu acho que é isso, assim, tem situações agora da pandemia que estão fazendo também a gente pensar e convidando a gente a refletir sobre situações de sempre, né? Então, essa questão da privacidade, por exemplo, já é uma coisa que eu converso com as minhas gestantes, porque você vê que Pois tem é. gestante que realmente não liga nem um pouco. Não tá nem Uhum, aí para o que está acontecendo. Entrou equipe, não entrou uhum. equipe, entrou muito, entrou pouco, a coisa continua. Mas tem muita gente que se incomoda, né? Muitas vezes a gestante fala para mim depois no pós-parto, sabe? E aí eu Ih, travou, Tati, será? Vocês estão me ouvindo? Ih, voltou. Agora acho que dei uma voltou. travadinha rápida. Então, assim, algumas me perguntam, pô, mas para que aquela galera no expulsivo e tal? E às vezes eu até conversei antes, né? Até botou no plano de parto, às vezes não imaginou que isso fosse ser um problema, né? Então, eu acho que isso é bem importante da gente pensar e levar para a vida, né? Levar Claro, para a não, vida, com porque, certeza. né? Pelo visto sou eu que tô travando, né? É a minha internet que deve estar Mas foi ruim. bem rapidinho, travou assim bem rapidinho, depois voltou. Deu só um. Tá, vamos ver como é que progride aí. Qualquer coisa a gente pensa em soluções. Isso. Então é isso, né? Essa questão da privacidade é uma coisa que às vezes vai pesar para algumas mulheres, outras pessoas só vão perceber isso na hora mesmo. Mas tem coisas, aí você falou do chuveiro. E aí eu acho que é uma coisa muito importante da gente falar da água, né? Porque tem muitas Sim, mulheres que estão trazendo isso pra gente, né? A água, o parto na água, ele foi contraindicado agora, né? Na sim, pandemia, né? Então, parir na banheira, que é uma das coisas que muitas mulheres, assim, querem muito, né? A gente fala muito, né, sobre como é o poder da analgesia da banheira, né? Que realmente é incrível e tal. E agora, né, para a gente conseguir ter segurança, né, pensando em todos esses critérios de segurança, a gente está com essa limitação, mas é uma sim. limitação para a banheira, né? O chuveiro, ele não está sendo limitado, né? E às vezes a É. gente vê muito Não essa deveria. confusão até nas equipes. Pois é, não deveria, né? O Sim, chuveiro, ele é até um agente importante, né, de asepsia ali, né? Ajuda a eliminar aqueles sim, fluidos, né? A tirar os fluidos do trabalho de parto mesmo, né? Então, é sim, uma das coisas que a gente desejaria, né, que tivesse, né? Que as mulheres tivessem acesso a isso, né? Ao sim, chuveiro. sim. E é um recurso de analgesia também poderoso, não é, né, Muito. diferente da imersão em banheira, mas é muito bom, né? E vai conjugando aí com uma massagem que o acompanhante vai fazendo, enfim, Sim, vai conjugando com outro tipo de apoio, um cheirinho, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, acho que o chuveiro tem que priorizar. E a banheira é isso, né? As pessoas, a gente está tendo que viver muitos ajustes, né, gente? Também eu acho que a gente às vezes idealiza muito, né? Então, claro que tem muitas mulheres que se beneficiam mesmo da banheira, isso é fato. Mas tem mulheres também que idealizam esse parto na banheira e nem rola, né? Assim, nem fica, ou entra e não funciona muito e fica, prefere sair, ou fica um tempo, mas depois prefere sair. Então, é isso, a gente já se preparar e saber que a gente não tem como contar com esse recurso nesse momento, e aí idealizar menos. Aliás, eu acho que isso é sempre uma boa coisa, né? Quanto menos a gente idealizar o parto, quase como um roteiro, que eu quero ter na banheira, eu quero ter assim, eu quero ter assado. Isso, né, pode trazer, às vezes, uma certa frustração na hora quando a coisa não está rolando, e às vezes você não está realmente se adaptando, né,
a banheira. Eu já tive sim. mulheres assim que entraram na banheira e não rolou, ficou um Com pouco certeza, várias opção, né? mulheres. Então não é que banheira, sem a banheira, a gente. É isso, acho que a gente chegou o momento da gente lembrar que não tem nada que a gente possa colocar nesse lugar de sem isso a mulher não vai parir. Não tem Sim, nada, né? sim, Não é a banheira, não é a doula maravilhosa que esteja junto, vai ampliar. A gente tem evidência científica para isso, vai diminuir o risco de cesárea, de pedido sim, de sim, analgesia, aumentar a satisfação no parto, sim. Agora, não tem nada que a gente possa dizer assim, sem isso a mulher não consegue. Ela sim, pode conseguir, né? Com todos os ajustes, né? sim, com Então, certeza. inclusive em casa também, né? Porque isso é uma coisa também que eu vejo que está rolando uma confusão. Ah, não pode a banheira, mas parto em casa pode? Gente, vale, a regra vale para todo mundo, né? Sim, Então, mesmo no parto tá tudo domiciliar, bem. né? Que é uma Sim, das coisas, né? Muitas mulheres têm tentado, têm trazido pra gente isso agora. Talvez, será que é o momento de eu ter um parto domiciliar? Melhor fugir do hospital e ficar em casa? E como que isso também é uma coisa importante da gente conversar, né? Se o parto sim, domiciliar é uma coisa que te causa segurança, né? Se você ficar bem, né? É uma opção de verdade pra você, é uma história. Agora, se você tá fazendo isso porque você tá com medo, já é um não outro vai dar ponto, certo. né, Tati? Sim, Optar por um parto sim. domiciliar demanda muita coisa, muito mais coisa do que Muita. meramente medo de uma pandemia, né? De estar no hospital naquele momento específico, né? Tem que Sim. realmente ser uma vontade muito real da mulher, né? De estar Muito, ali. muito. Também não acho legal, assim, optar por isso como uma forma de fugir do hospital, né? Não é Isso, por aí, né? E a gente tem medida de segurança para isso. Claro que o hospital isso. é um ambiente até mais exposto. Aí você tem outras opções aí no meio do caminho. Você tem uma casa de parto, de repente, por baixo risco. Sim. Tem na sua cidade. Uhum. Talvez seja uma opção legal, né? Porque não é nem o parto domiciliar e nem está dentro do hospital. E aí talvez você se sinta segura. Eu li um relato outro dia de uma mulher que eu achei que tem muito a ver com isso que você está falando, que ela diz que foi muito bom o parto domiciliar dela, foi do segundo. E ela teve um primeiro Uhum. parto hospitalar. Ela fala que o parto domiciliar foi muito bom, que não sei o que, que foi tudo maravilhoso, foi uma experiência incrível, mas que se ela for olhar assim, depois, olhando para as duas experiências, que ela acha que no ambiente hospitalar ela ficou um pouco mais tranquila para ficar entregue. E que, apesar de ter dado certo no ambiente domiciliar, teve um medinho ali que fez com que ela entrasse menos na partolândia. Que não atrapalhou o trabalho de parto dela, no fim das contas e tal, mas eu achei interessante ela estar. E aí ela estava justamente dando opinião para uma pessoa que perguntou: o que vocês acham, parto domiciliar ou hospitalar? Ela falou: olha, isso não é assim, né? Você vê, eu que queria muito parto domiciliar, rolou ali no momento um certo medo, né? Então é isso, tem que querer muito, né, tem que ser assim, eu gostaria de um parto domiciliar independente da pandemia, eu acho. É a primeira opção, né? Ou Tem que ser a sua primeira isso, opção. Parto domiciliar é a sua isso. primeira opção, né? Se você precisa ir para o hospital, aí você vai. Agora, se você quer ir para o hospital e aí usa o parto domiciliar como segunda opção, aí a gente já começa a conversar Sim, melhor, né? Se realmente vai ser o caso. E aí eu acho que as pessoas estão perguntando aqui no chat, acho que vale a pena a gente falar. A banheira, né? A questão da banheira, da contraindicação da banheira, está com relação ao nascimento, né? Algumas sim, equipes aqui no Rio, elas estão permitindo que no trabalho de parto a mulher consiga entrar na banheira, ficar ali um tempo e na hora do nascimento retira a mulher. Então é uma coisa para se conversar, né? O que é sim, contraindicado, né? O que o Ministério da Saúde está contraindicando é que se nasça na banheira, né? Que o nascimento não aconteça dentro da banheira pelos fluidos, né? Que são eliminados, o bebê ali que fica em contato e também a contaminação da equipe, né? Que é uma coisa que a sim. gente não pode reduzir jamais, porque é isso, são vetores, né? A gente está falando de um É, evento que alastra para a sociedade, né? Que não se encerra é. ali. Então, E na verdade, essa fase final que tem o cocô, né? Assim, o cocô, na verdade, é uma das preocupações muito grandes para a banheira também, né? Porque a mulher faz cocô no expulsivo, invariavelmente. Às vezes aham. até faz antes, mas aí antes às vezes ela vai consegue ir lá no banheiro mesmo e tal. Sim, sim, E sim, ela faz cocô invariavelmente no expulsivo e tem, né, muita presença, né, uma carga viral grande nas sim. fezes. É, Então, e aí é isso, como é que a equipe vai não entrar em contato com a água? Impossível, até para fazer uma ausculta fetal, que no expulsivo, essa ausculta é feita, né,
muito mais sim, vezes do que sim. durante a fase ativa, E e isso eu precisa ser concordo, feita, né? precisa, né? A gente até fala isso, né? Que às vezes é até negligência quando você, né, fica muito tempo sem escutar esse bebê. Né? Sim, Aí a gente sim, vai, né, falar até é um outro tipo de violência, digamos assim, que é a negligência, sim, né? sim. Então Uhum, precisa, e aí não tem como, você vai pedir para a mulher tirar, sair, se limpar toda para fazer a escuta e voltar para a banheira, já fica complicado, né? sim, Então, sim. agora tem equipes que estão preferindo que a mulher não entre em momento algum por isso, né, É. também, porque pode fazer um cocô na água, sai um sangue, fica tudo muito mais difícil e enfim, É, então é uma coisa o que é também que a gente importante, né, da gente aqui sempre trazer é essa informação, né? Para que a mulher sim, consiga conversar com a equipe e decidir o que é que sim, para ela é mais seguro, né? Assim, para ela, para o bebê, para tudo. Mas sim, mesmo que a equipe permita, né, o trabalho de parto na banheira, é uma opção dela também, né? Não entrar, né? É sim, uma opção dela escolher ficar só lógico, no chuveiro, escolher ficar com os outros métodos, né? E é isso que você sim, falou, tem uma idealização grande da banheira, é muito forte, né? Essa imagem, né? Os vídeos de parto, né? Na grande maioria das vezes tem uma banheira ali. sim, E é isso, nem sempre vai ser isso tudo, né? Para muitas não mulheres vai, vão entrar e vão não vai, desejar sair, então, né? Se a gente está falando é, de saúde, às vezes é um ponto interessante de se pesar, né? E aí a gente sim, falou da ausculta, né? Uma das coisas também que tem trazido bastante discussão, principalmente nas mulheres que estão sintomáticas, é da ausculta mais sim, presente, né? De você ter auscultas com mais frequência nesse bebê uhum, durante o trabalho de parto, que é diferente de fazer uma ausculta contínua, né? De colocar essa mulher sim, no cardiotoco e deixar ela lá fazendo essa avaliação continuamente, que não é a mesma coisa, né? Então, isso é uma sim, coisa também muito clara das mulheres terem essa ciência, mesmo se elas tiverem Covid positivo ou com sintomas, de que ela pode ter uma escuta mais presente do bebê, esse bebê ser monitorado com muita é, realmente de qualidade, mas ela não precisa ficar aham, deitada na cama ou limitada a um sim, lugar só, porque se ela estiver no cardiotoco é isso que vai acontecer. Então a gente vai ter uma sim. limitação muito forte desse movimento da mulher, né? Sim, sim. E a indicação é as duas coisas, na verdade, né? Até porque tem muitos lugares que a gente nem tem a possibilidade de cardiotoco, né? Então tem alguns protocolos que estão indicando fazer o cardiotoco ou uma monitorização mais frequente, que ela Sim, é sim. super possível, né? Principalmente nessa mulher que está com sintomas mais leves e tal. A gente sabe que vai Isso. ter um nível de gravidade, né, gente? Assim, é claro que uma mulher com sintomas mais graves, aí Sim. entra uma conduta Aí é aí que outra história. é outra Uhum, história, com né? Mas a certeza. mulher com sintomas mais leves, às vezes nem é Covid, né? Tá espirrando, tá com uma coriza, não Sim, tem sim. certeza. Aí vai depender muito do lugar onde ela tá, né? Eu acho que a gente aqui realmente não está testando, né? E isso traz uma série de dificuldades, né? Então, mas tem outros lugares, outros países que tem, que inclusive o fato de ser grupo de risco entra aí Uhum, numa testagem prioritária, digamos assim, sim, que é o ideal era que aqui a gente testasse essas mulheres também, né? Mas, sim. enfim, aí tem as É, limitações aí da política, né? Da política de saúde do país e tal. Então, é isso, são coisas que dá para conversar com a equipe. E é assim, aquilo que a gente falou no início, na verdade, os ajustes existem, mas também não são tantos ajustes assim, principalmente para as assintomáticas, né? sim. Tem medidas de segurança e tal, que a gente já falou aqui. Eu acho que a água também é um fator mais complicado para as sintomáticas, a banheira, né? Não é a água, é a banheira, me Com corrigindo. certeza. Então, para as Uhum. sintomáticas, talvez realmente ela não possa entrar no banheiro em momento algum. Não sei como é que as equipes estão fazendo, mas do que eu andei, né, lendo e tal, realmente para as sintomáticas, inclusive alguns protocolos não recomendam realmente, né, a limitação da banheira só para as sintomáticas, tem outros protocolos que já falam dessa Sim, coisa do expulsivo e tal. É muito importante a gente lembrar que assim, a gente está lidando com uma coisa muito nova, né? Então vão ter protocolos diferentes né? E as assintomáticas, eu acho que então tem a questão de medir a saturação da mulher, a sim. oxigenação da mulher, que também é uma coisa que deve ser feita, né? Pensando aí no que a mulher pode conversar e, Uhum, digamos uhum. assim, né? É,
Para as Cuidar que seja sintomáticas, né? feito, né? Para as Uhum, sintomáticas, para quem tem sintoma sim. suspeito é Covid confirmado, né? Uhum, uhum. E a questão do contato pele a pele, né? Que eu acho também bem legal da gente Ai, falar. gente, precisamos falar sobre isso, né? Precisamos dizer que isso a gente precisa liberar esses bebês de ficarem aí em contato pele a pele, né? Que é uma das coisas que também recebemos muitas perguntas. Eu vou Sim. poder amamentar meu bebê? Eu vou poder ficar em contato pele a pele? Isso vai ser tirado? Gente, pelo amor de Deus, né? É. Por favor, né? Não E vamos outra, fazer né? isso. Não vamos fazer isso com as duplas. E outras vezes, não é nem só o contato pele a pele. Às vezes é até o alojamento conjunto. Aí eu fico pensando, gente, mas esse É. bebê vai para casa com a mãe. Ele Uhum. vai para casa, em 2 dias ele vai tomar alta, vai ter alta, e ele vai um dia, 2 dias, e ele vai para casa com a mãe. Então, qual é o sentido dele ficar dentro da maternidade separado da mãe, né? E a gente E sabe aí, o quanto que o contato, né, mãe e bebê, que não é só necessariamente no momento em que o bebê está no peito, o quanto que isso favorece a amamentação. Né? E se a sim, gente fala sobre a amamentação como um fator protetivo para o bebê, porque de fato é, principalmente para uma mulher que está, né, positiva, então ela sim, já está produzindo anticorpos contra aquilo, está passando esses anticorpos no leite, né? E a sim, presença ali do contato próximo, né? Isso tudo é amamentação também. Isso tudo ajuda a sim, amamentação, né? E fazer essa separação, como é que a gente atrapalha esse processo todo, né? Acho que se as pessoas demais. conseguissem botar, né? Se as equipes conseguissem botar isso como uma coisa junta, conectada, né? A proximidade de mãe e bebê e amamentação, acho que ficaria claro o quanto que essa separação ela não tem sentido, né? Ela Sim, não tem justificativa, né? E não tem sim, protocolos que corroborem isso, né? Até hoje a gente não tem nenhum. nenhum protocolo que corrobore essa separação de mãe e bebê. Claro, a gente às vezes vai ter asepsias mais necessárias, né? Às vezes essa Sim, mulher, né, se tiver sintomática, vai ter que usar máscara, né, nessa amamentação, nesse contato. Mas isso é super possível, né? É super super. possível de se realizar. Não precisa É. separar mãe e bebê por causa disso, né? Não. E é o vínculo, é a amamentação, é uma série de coisas, né? E aí, assim, os protocolos, inclusive, que, né, até tem aqui o protocolo do ISEA, lá, que é da Melânia, né, desenvolvido pela Melânia em grupo conjunto com outras pessoas, Melânia Amorim, Aham. foi até um dos primeiros a falar dessa sepsia, quando isso ainda estava meio confuso. Sociedade Brasileira de Pediatria diz, recomendando não fazer o contato pele a pele, depois fizeram uma ressalva dizendo que como a sepsia, como higiene seria possível. E a gente sabe que dentro do ambiente hospitalar, bom, uma mulher sintomática com sintoma nem pode fazer parto em casa, né? Então ela vai estar mesmo no Sim, ambiente hospitalar. É super difícil você fazer essa sepsia, super difícil não, super fácil, muito simples, ao contrário. sim. Não é difícil fazer essa sepsia, essa higiene de forma bem rápida até. Uhum, Né? Então uhum. significa que esse bebê vai ser retirado, né? Assim, ele vai ser colocado para fora pela mulher, mas enfim, ele vai ser recebido, ele não vai ser retirado de lugar nenhum, ele vai ser, né, Por colocado favor. para fora, ele vai ser, porque senão já margem a Sim, sim. interpretação de coisa. E ele vai ser recebido pela pessoa da equipe técnica, seja uma enfermeira obstetra, seja um obstetra, que pode segurar aquele bebê enquanto o cordão ainda está ligado, pulsando. Isso é um outro ponto. Não tem nenhuma evidência para fazer um clampeamento Clampear. precoce, né? Acordar ou clampear, cortar o cordão antes dos 3 minutos ou de parar de pulsar. E aí, nesse tempo, já tem alguém aí da equipe que está fazendo, trocando máscara, fazendo uma limpeza aqui do Sim, dorso, né? Que é aí que os sim. protocolos estão dizendo. E aí É, esse o bebê bebê pode vem ficar com o inteligente. pai nesse período, né? Ele não Ou a precisa nem, mãe, o né? O pai contato pele a também. pele pode estar acontecendo com o pai, enquanto a mulher está lá Sim, passando por esse processo com a equipe, né? Se for uma equipe é. que está com vontade de fazer isso, é super possível, né? Não tem Super. E vai porquê. fazer bem rápido, gente. Vai fazer isso assim. Se bobear, Sim, vai dar menos dos 3 minutos lá, né? Vai dar os 3 minutos mesmo, que tá. E aí, assim, é contato pele a pele, né? Que a gente sempre fala isso também, né, Tamara? Que não é. por Eu acho, uma favor, vez eu acho né? até que eu vi tem um post acho, de vocês falando isso, maravilhoso. Sim, Não é contato pele a pano, gente. Assim, não é. Bota pano, bota isso, bota aquilo, bota o bebê em cima, veste o bebê inteiro. Não, é contato pele a pele mesmo, é amamentação na primeira hora de vida. E o bebê vai se beneficiar muito mais disso, e a mãe também, né? Porque a gente fala só do bebê, claro. mas na verdade é benefício para a mulher, é benefício para a mãe, do que do afastamento, que pode ser traumático e, né, e tem uma série de dificuldades aí. Então, dá para fazer, nas assintomáticas nem precisa, né, dessa asepsia toda,
E nas Uhum, uhum. na verdade, nas assintomáticas o protocolo é o mesmo que já era. E Sim. nas sintomáticas, então, fazer essa higiene que é super possível, né? E rápida e E pronto, né? rápida. Todo mundo feliz e não precisa de nada mais do que isso, né? É, E aí, uma das coisas também que algumas mulheres perguntam pra gente é se o uso da analgesia ele tem alguma Uhum. restrição agora nesse período, né? Porque a gente sabe que é uma intervenção mais invasiva, né? Então precisa realmente Sim. de fazer um furo e tal, colocar a mulher, muitas vezes a mulher, né, dependendo da maternidade, né, em que ela estiver, ela vai ter que ser transferida para o centro cirúrgico, né, para fazer isso. E a verdade é que a gente não tem nenhuma contraindicação ao uso da Não analgesia tem. nesse período agora, né, Tati? É. Eu acho assim, tu vou falar, se eu tô parindo, talvez, eu entendo que a mulher talvez faça um pensamento assim, cara, vou evitar ao máximo, porque vai Isso. ser, né, mais um Vai mudar profissional de ambiente, envolvido, né? dependendo, né, da maternidade, vai mudar de ambiente e tal. Aqui, pelo menos na maioria delas, você vai para o centro cirúrgico, né? Outras Uhum, até uhum. não, você consegue. Sim, Então, sim. assim, claro que isso vira um fator, né, a mais para a mulher. Eu acho que, na verdade, a mulher que deseja um parto, né, natural, ela já está, né, muitas vezes botando isso tudo na balança, né? Sim, Eu, às sim. vezes, acompanho gestante que fala assim, quero analgesia, pede analgesia, aí daqui a pouco ela vira para mim, mas eu vou ter que sair daqui, né? Não vou sair daqui, não. Não, deixa, fica um pouquinho mais. Então, assim, às vezes até, né, desiste só porque vai ter que sair e tal. E quando vê, às vezes era uma fase de transição, entra no expulsivo, bebê nasceu. Outras Sim, vezes não, sim. essa mulher vai querer analgesia mesmo, né? E aí ela vai dizer para você, eu vou sair pelada aqui buscando analgesia para você, anestesia, mas você me leva. E ela não tem jeito, ela vai querer. E aí a gente sabe que vai ser muito melhor do que para uma cesárea, porque também ir direto para Sim, uma cesárea e não oferecer esse recurso para a mulher, você vai botar ela em contato com mais gente ainda. Então vale a pena, exatamente. né? Ainda assim vale a pena. E não tem, como não tem nenhuma evidência, na verdade quem manda é a mulher. Aí eu acho que a Claro, analgesia, eu sempre falo isso, né? Assim, não tem sentido indicar, porque é uma coisa para lidar com a dor, então quem tem que dizer quero ou não quero é a mulher, e ao mesmo tempo não faz sentido negar, né? isso, Então, exatamente, né? Que é também uma coisa que a gente fala, parece um pouco contra, né? O que acontece na maioria das vezes, né? No comum aí. Mas a verdade é que muitas mulheres elas são realmente negligenciadas nos seus pedidos, né? Então, isso também é humanização do parto, né? Isso também é sim, olhar para a mulher e ver de fato o que que ela precisa, né? O que que ela está demandando realmente naquele cenário. E pode ser que para algumas mulheres realmente elas precisem de analgesia. Mas é isso, sim, sem essa indicação prévia, sem ser isso para todo mundo, sem ser uma coisa em lote, mas com um olhar, né, tranquilo, individualizado, confiante e justo para essa mulher, né? Isso é muito sim. importante, né? Bom, e aí eu acho que a gente pode falar um pouco sobre. Ah, tem uma coisa que a gente não falou, Tati, que talvez seja legal da gente falar da placenta. Sim, também, eu ia falar isso. Olha, eu acho que é a última, talvez, não sei É, se a gente vai ter esquecido alguma, mas acho que é a última mudança, eu assim, acho que é o né? último item e depois a gente pode falar das Importante. perguntas direto, que são poucas. Que a Sim, gente já cobriu muitas agora aqui. sim. E aí, assim, eu acho legal reforçar isso, né, gente? Vocês perceberam aí, quem está acompanhando, que não são, as mudanças não são tantas assim, né? Então, tem algumas, são importantes, a gente tem que olhar para elas como medida de segurança, mas você está vendo que não são tantas assim, a ponto de você, meu Deus, vai mudar tudo. Não, não vai mudar tudo, né? Vai mudar alguma coisa. Mas infelizmente a gente não está podendo, né, manipular a placenta, levar a placenta para casa, fazer Sim. carimbo e não ter nenhum tipo de Uhum. manipulação da placenta. A gente sabe que isso é uma coisa muito sensível para algumas mulheres, né? Tem mulheres que programam isso e querem o Querem carimbo, muito, né? Porque é uma lembrança, querem né? Muito muito, bonita mesmo. É sim, ou única, querem né? levar para fazer. Sim, a gente passou quanto tempo, né, nesse caminho de construir essa relação com a placenta, né? De fazer as Sim, mulheres quererem conhecer suas placentas, quererem ter uma relação. E aí agora é difícil, né, falar que isso é uma coisa descartável, porque ela não é de verdade, né? É uma relação que é muito não é. bonita, muito importante de viver. Mas é isso, né? Se a gente está falando de evidência, se a gente está falando de saúde, se a gente está falando de segurança, é muito importante, né?
a gente falar sim, desse lugar também que, sim, é muito bonito viver uma experiência muito linda, mas que talvez agora não seja, né, a melhor é, coisa para se ter, a melhor experiência, a melhor memória para se ter desse processo, né? sim. É, e aí eu acho que a gente pode fazer outras coisas, assim, tirar uma foto, por exemplo, né? Sim. Que, né, isso é possível, vai sair a placenta, a médica já vai ter contato mesmo com a placenta, ela sempre avalia a Uhum, placenta, uhum, de luva, de EPI, não sei o que, parará, é outra história aí. É, sim. tira uma foto, né? Sim. Enfim, tenta ter Tira a outro tipo foto de do bebê recordação. conectado na placenta, né? Esperar a placenta Isso, sair para cortar o cordão, né? Que é uma exatamente. coisa que muitas mulheres também demandam, tirar aquela foto, né, do bebê conectado no cordão. Às vezes não dá, né? Às vezes é uma coisa que Sim, realmente não é possível fazer, mas na grande maioria das vezes é possível fazer. E é uma memória também muito bonita, né? sim, Você ter aquela muito conexão linda. ali preservada, né, numa foto, que você vai ter Sim, para sempre, né? Isso também é. pode trazer um conforto, né, para essas mulheres que estão vivendo nesse momento Sim. agora, E tem né? uma coisa que eu acho que assim, a gente tem que ver, por exemplo, até as próprias placenteiras, né, que trabalham com isso, têm falado Pois também é, da importância e pois têm é. defendido mesmo, né? Então, porque a gente fica sempre às vezes nesse lugar que assim, é isso, né? A gente conquistou tanta coisa, né? As mulheres junto com as doulas, com as enfermeiras obstetras, com os médicos também que estão nesse movimento de humanização, mas as mulheres também conquistaram tanta coisa, tantos direitos e tanta coisa que a gente sabia que há 20, 30 anos atrás era praticamente impossível, né? 15 Uhum, anos atrás, bobear já era praticamente impossível. Então, aí às vezes a gente fica com um certo pé atrás, do tipo, será mesmo que não pode? Estão inventando isso? Que é um pouco o que você disse, que algumas maternidades estão usando realmente a pandemia para vetar a doula. É verdade, isso está acontecendo. E a gente, nesse sentido, tem que pensar em não perder direitos, né? A gente tem que lutar pelos uhum, direitos das mulheres, etc. E tal. Mas nesse caso da placenta não é isso, né? A gente sabe que não é uhum. isso. Então, assim como o parto na água, então são ajustes necessários. É, e aí, pensando nessa história assim da perda de direitos, eu acho que é muito importante o tempo todo a gente demarcar isso, né? Estamos vivendo uma situação de exceção e esses ajustes têm a ver com isso. Então, logo que seja possível, nós vamos lutar para que a gente possa, Isso, havendo segurança, que a gente possa retomar a normalidade, né? Porque é claro que a gente sabe que a gente ainda está na contracorrente, a gente sabe que se a gente for olhar socialmente, culturalmente, a gente vai ver na assistência tem muito mais gente, né, fazendo cesáreas desnecessárias, intervenções desnecessárias. Então a gente precisa marcar esse ponto e, e, e voltar assim que possível a isso. restabelecer uma certa normalidade. A gente não sabe quando, porque esse negócio está ensandecido, enfim. A gente tem uma política também de saúde, né, no país que, bom, não tem nem o que Tá dizer. difícil demais. Então, Não dá nem é para dizer muito que complicado. política que é, né? Tá bem É muito difícil pro complicado. nosso lado. Pois é. Sim. Bom, e aí, acho que para a gente ir finalizando, né, que a gente já passou até uma hora, a gente teve essa caída aí no Sim. meio do caminho que fez a gente voltar, então a gente ganhou um pouquinho mais. Senão a gente estaria aqui correndo, né, para poder terminar, mas Sim. agora a gente conseguiu ganhar esse tempinho a mais. Tem algumas perguntas que a gente recebeu em inbox que a gente não foi respondendo, né, não coube aí no nosso papo, mas que seria bacana da gente comentar. Tem algumas mulheres que a gente acompanha que são tentantes, né? Que ainda não Hum, estão grávidas. E aí, algumas mandaram um inbox pra gente, quando que eu vou poder engravidar? Porque realmente, né, nesse período agora, a gente está trabalhando com todo esse cenário, trabalhando com todas essas possibilidades mas de fato, né, se você está programando uma gestação, né, o ideal seria que a gente pudesse esperar isso tudo melhorar, isso tudo passar para que a gente, para que essa mulher e esse bebê tivessem, né, uma experiência um pouco mais tranquila, né, com isso, né? Então, essa é uma recomendação que eu acho que é importante da gente fazer, né? Assim, se você está tentando, você está nesse processo de expectativa, né, da gestação, é legal, né, ficar atento a isso, né, Tati? podendo, né, Tamara? A gente fala isso, Claro, podendo. nossa, claro, essa é uma gestação programada, com certeza, né? Com certeza. É. E Podendo, lembrando é que a uma gente tem possibilidade. pouquíssimos estudos também de quem contraiu Covid, principalmente de quem contraiu Covid no início. Então, isso é mais um Uhum, motivo, né? Se a gente já tem sim. pouco estudo para qualquer período,
Mas para o sim, início, menos ainda, né? Porque sim, é uma doença recente e enfim, até tem, né? Gente que começou a gravidez junto com a doença e contraiu, mas não tem muito. Então, muita coisa, né? Então a gente não sabe muito quais são as consequências também, né? Embora pareça que não tem, né? Consequências para o bebê, não tem transmissão vertical, né? Que é a transmissão para o bebê via placenta, isso já sim, deixa a gente um pouco mais tranquilo, mas e aí, sobrecarrega o sistema de saúde, você vai, a grávida tem que sair, não tem jeito. Então, e aí sim, ela, ao sim, mesmo tempo, tem que se isolar, mas tem que sair para fazer pré-natal. sim, sim, Podendo é sim. melhor, né? Mas a gente sabe que coisas acontecem, né? Ah, Então, não, é. Aí é, é o que. Aí é por isso que a gente está aqui na luta, né? Fazendo todo esse processo para as mulheres que vão viver isso, né? E é. vão viver da melhor forma possível, né? Com qualidade também. Mas, se Sim. for possível, esperar um Lembrando que tem gente pouquinho. que vai. Sim, vai ter gente que vai botar coisas na balança. Tipo, ah, mas eu já estou tentando há não sei quanto tempo, eu estou com É, 41 anos, sei lá. Aí é é, muito do não, gosto é de muito cada, né? pessoal. É muito, Mas muito se todas pessoal. as condições ali forem possíveis de esperar, espera, né? Sim, Ah, claro, muito com bacana. certeza. E aí, outras perguntas, né? Acho que talvez a última, né, que a gente não tenha abordado ainda, é sobre os acompanhantes, né? Que a Ah, restrição dos ótimo. acompanhantes, né, é uma coisa que, enfim, né? A gente vai falar de restrição, a gente vai falar de cenário Brasil, acontece, né, em várias maternidades, né, em vários lugares sem razão, né? Assim, na verdade aconteceria, né? É uma dificuldade da entrada do acompanhante, que é uma lei que já existe, né, há mais de 10 anos, a doula é uma demanda mais recente, mas ainda tem essa restrição do acompanhante. Agora, como é que está sendo o cenário, né, nessas duas cidades, nesses dois lugares que a gente está atendendo? Aqui no Rio, a gente não tem visto isso com frequência. A restrição do acompanhante, na verdade, a gente não teve nenhum relato próximo até agora por conta do Covid. Da doula a gente já teve, né? Em algumas maternidades específicas, né? Que não são as mais buscadas pelas gestantes que estão nessa busca por um parto humanizado. Mas em outras maternidades, às vezes, existe essa restrição, dificuldade de entrada, né? Ou isso, só pode escolher um, né? Como se a doula fosse um acompanhante e tal, não é. Mas existe essa confusão. Agora, pelo menos uma pessoa entra com essa mulher, normalmente, né? Aqui no Rio é isso que Sim. a gente tá tendo. Aí em Juiz de Fora você falou que está acontecendo também desse jeito, né? Pelo menos a entrada de uma pessoa tem sido permitida para essas mulheres, né? Sim. Eu acho que E travou de novo. isso é um ponto muito que a gente tem que bater nessa tecla assim, de não dá para aceitar a restrição de acompanhamento, sabe? Não dá, não dá. Isso, Não pelo dá. menos uma pessoa com essa gestante, é uma desumanidade, assim, fora Sim. de qualquer propósito a mulher parir sozinha. E a gente aqui teve, chegou para a associação dois relatos mais bravos, assim, e pesados de violência obstétrica. A gente não tem como controlar isso em todos os lugares, né? Isso foi porque chegou a gente através da associação. E a gente sabe que isso está acontecendo em alguns cenários, é triste demais, né? A gente sabe que a Uhum. violência obstétrica em alguns cenários ela cresceu com a pandemia, né? E aí Uhum. um deles envolveu essa questão aí até de uma questão coitada do acompanhante. Mas no geral a gente não tem visto isso ser um problema. Assim, a lei tem sido Uhum. respeitada. E na verdade é muito engraçado, porque quando você conversa realmente com, eu estava conversando outro dia com uma enfermeira obstetra que atende no SUS, no João Penido, que é um hospital daqui, que é referente, como se fosse uma Maria Amélia daqui, né? Assim, comparado com o Rio. E aí Uhum. ela estava falando assim, gente, não faz nem sentido isso, e a gente aqui quer que o acompanhante esteja, a gente acha ruim quando a mulher chega sem acompanhante, é raro, mas às vezes acontece. Por quê? Ou quando a acompanhante não pode ficar, por algum motivo, ela falou, porque na verdade, quando essa mulher tem o apoio, o acompanhante, o suporte, tudo flui muito melhor, demanda menos da equipe, Sim, esse acompanhante ajuda o nosso trabalho, né? claro. Então, eu só posso entender que nos lugares onde está havendo esse tipo de restrição é porque já tem uma predisposição a praticar violência obstétrica e aí não quer que tenha gente Sim, ali. E aí está usando a pandemia para isso, porque não quer exato. mudar a assistência, né? Então eu acho que isso aí não dá para negociar, não. Assim. Eu acho que assim, acho que um grande recado que a gente pode dar para as mulheres, né, que estão assistindo a gente, né, Tati, assim, procure saber, né, como é que está sendo a assistência nos lugares onde vocês estão pensando em ir, né, e se isso for alguma discussão, né,
Assim, isso já é um grande indício, né, de que aquele lugar ali não é um lugar bacana, né? Então, Sim, vamos procurar exatamente. outras pessoas, outros lugares, outras possibilidades, né? Busca uma doula, né, para te orientar, talvez nesses Sim, cenários melhores, aonde que você vai ser mais respeitada, onde você vai ter as possibilidades maiores, né, de escolher tudo. Acho que restringir acompanhante é o que você falou, é desumano, né? Não tem situação em que faça alguma mulher precisar estar sozinha no seu atendimento, né? Completamente sozinha no seu atendimento de trabalho de sim. parto. E é importante lembrar que mesmo para quem tem sintoma e que suspeita, né? E Sim, essa pessoa já está sim, no convívio sim. dela, não vai fazer diferença, então ela pode. O que talvez seja uma coisa para também observar é que esse acompanhante, de fato, ele não estar sintomático, não ter Covid positivo, Isso. não ter grupo Boa, de risco, né? Isso eu boa, acho que é importante pensar. Então, eu boa. conheço gente, por exemplo, que estava programando para entrar com a mãe, mas a mãe é grupo de Uhum. risco, enfim, e aí teve que. E aí, uma coisa que eu tenho falado muito com as gestantes, assim, que na verdade eu sempre falo isso em qualquer situação, mas agora em pandemia mais ainda. Plano A, plano B, plano C, plano D, né? Então, assim, meu acompanhante é X, mas se esse acompanhante tá com alguma limitação, porque tá sintomático, quem vai ser o plano B, quem vai ser o plano C, né? Eu acho que isso Sim, também te ajuda a ficar menos insegura, porque aí isso. você já sabe, né, que bom, então eu posso contar com essas pessoas, eu posso contar com, né? Então é isso, eu acho que é importante, Boa. mas é para ter, é para entrar com acompanhante, né? Isso eu Com acho que é certeza. realmente é isso, não é Não para a tem gente ficar como. negociando direito, né? Tá, mas é isso que a gente tem que hoje dizer para as mulheres também. É a gente respeitar as questões, né, de segurança, mas não é para ficar também o tempo todo negociando direitos e nesse nível, né? Claro, não, com certeza. Isso já diz muito, né? E aí é isso, né? Fica um sinal claro, né, para a mulher do que ela pode viver e ela pode optar por fazer essa mudança antes de precisar ir lá testar, né? Então isso é uma coisa Exatamente. bem importante. E Bom, uma Tati, coisa eu que eu acho que acho a que tá gente legal também. fala. Assim, a gente já está terminando. Eu ia dizer uma coisa só que eu acho legal de lembrar, que tem muita gente fazendo, porque tem muito, né, roda de apoio e tal, parará, que acontecia presencialmente. E que aí, dependendo de onde você está, buscar uma roda de apoio do seu Sim, local vale a pena, porque as pessoas ali conhecem o cenário e tal. Mas tem muita gente fazendo, a gente aqui está fazendo, inclusive eu estou fazendo, roda virtual, né? Assim, os encontros sim, virtuais de apoio à sim, a gente gestação, também. parto e pós-parto. E isso é muito legal, né? Vocês estão fazendo também, então, assim, claro que talvez eu não vá saber falar do cenário, sei lá, da Paraíba, né? Eu não vou saber falar, mas tem gente fazendo isso em todos os lugares e a gente também está falando de questões gerais. Então, Isso. entra gente de outros lugares, de outras cidades nas minhas rodas, e aí eu oriento, ó. Então, procura a gente na sua localidade para saber do seu cenário. Mas para falar das intervenções, das fases do trabalho de parto, da pandemia, do puerpério, da amamentação, tem um monte de gente fazendo virtual e vocês é a hora da mulherada também se aproveitar disso, né? Com De ter tanta certeza. gente fazendo isso nas redes e entrar e buscar essa informação, né? Porque a gente está Sempre tem ônus e bônus, né? Todo o processo, assim, tem os bônus, né? Então vamos aproveitá-los, né? A gente pode acessar sim, várias rodas de vários grupos diferentes, né? Então é isso, você não sim, precisa ficar restrita às pessoas que moram mais próximos de você, né? Que às vezes é isso, às vezes na gestação é um limitante, né? A movimentação e tal. Com essa possibilidade de tudo virtual, você faz um monte né, um monte de grupos, você tem a possibilidade de fazer sim, um monte de rodas, estar, receber diversas informações. E uma das coisas que a gente sempre fala para as mulheres que chegam para a gente é conheçam outras doulas, né? Conheçam outros sim, grupos, porque sempre vão ter pontos, né, que sim, são diferentes, claro, que são complementares, e que as pessoas consigam se enriquecer, né, cada vez mais nesse sim, processo. Ninguém é detentor sozinho, né, de saber tudo do claro, conhecimento e você pode ter esse benefício muito mais fácil agora com todas essas rodas virtuais, né? Aqui no Fardo de Ternura, todo último domingo do mês, a gente tem roda virtual aqui, né, no sim. Instagram em formato de live. Então é isso, né? São 2 horas de conversa. Normalmente sempre tem algum convidado, alguém para dar relato. E é Uhum. muito enriquecedor para as mulheres que a gente acompanha ou até para as mulheres que estão chegando de outros lugares, enfim.
acredito que para você sim. também aí, né? Você tem recebido bastante relatos legais, né? Sim, sim. Eu estou fazendo via Zoom, mas está funcionando muito legal também. Não tem data fixa, Bacana, mas eu vou divulgando. E que as bacana. lives, né? Que virou Sim, uma que agora tá febre, gente. Olha, bombando mas é uma e que. febre deliciosa. E agora os caras botou esse Nossa, negócio de botar direto no IGTV, mais fácil ainda. Então não deu para ver na hora, ver depois. E a isso. informação, né? E claro que nesse mar de informação a gente também não pode ouvir qualquer coisa, então ver bem o que que você Sim, está lendo, sim, então, sim, mas tem muita informação de qualidade, né? E a gente tem que saber usar exatamente. disso. É isso, é o que a gente vai, né, remando conforme a maré, né? E tem muita coisa boa, né? Tem trazido muita coisa boa também, né? Nesse cenário todo, Sim. apesar de tudo isso, né? Que essa pandemia tem trazido pra gente, né? Mas é isso, Tati. Acho que a gente Falamos pra cumpriu caramba, tudo, né? tudo. A gente deu uma aula, entendeu? Não, mas foi muito bom. Essa caída aí foi providencial, na verdade. É, eu sempre acho uma hora pouco. Quando eu vejo, eu tô falando pra caramba, a pessoa também, a gente tá num papo super Sim. delícia. Aí é aquela Eu queria, correria, interrompe no meio, né? Que bom sim, que a gente teve interrompe essa no meio e oportunidade de volta. falar mais. É. E queria agradecer de novo ao convite de vocês e dar um abraço muito apertado nas mulheres, que eu sei que não deve estar fácil. Mas Sim, assim, sim, confie em vocês, confie no processo, vai dar certo. Eu isso. tive uma coisa curiosa, os trabalhos de parto que eu acompanhei agora na pandemia, todos foram rápidos. Aí até outro É, dia conversando com todos, foi incrível, assim. Aí outro dia conversando aqui com o Felipe, meu marido, ele até falou, será que tem algum fator emocional? Tipo, as mulheres já não estão querendo ir para o hospital, e aí... Mas foram todos processos bem rápidos, assim. Então, eu acho que foi sorte, na verdade, né, das mulheres. Mas é isso, pode ser muito tranquilo, pode ser legal mesmo no pode, meio dessa confusão toda, né? Então, claro. vamos Aqui é confiar. engraçado, Imagina. né? Você falando sobre isso, eu fiquei pensando nos partos que a gente acompanhou, que foram bastante, né? Como a gente tem. Somos 5 doulas, né? Então a gente tem um Sim, repertório maior, assim, né? Que a gente acaba claro. assistindo, né? Virtualmente os outros partos também das mulheres que estão lá, Sim, das doulas que estão lá, né? Porque a gente fica junto. E a gente tem visto muito assim os extremos, ou um parto muito rápido, do bebê nascer no carro, né? Essas situações, né, que você falou, ou do bebê às vezes, ou ser um parto às vezes mais demorado, assim, às vezes é uma mulher que sim, está mais preocupada mesmo, né, com aquela questão toda, está mais ligada em alguns cenários e a gente tem visto esses extremos. Engraçado, né? sim. Que o É, meio, assim, né, aquele parto mais tradicional que a gente costuma ver, não tem sido mais comum agora, pelo menos na nossa experiência. Mas é isso, né? É uma amostra é. muito Não, eu pequena, acho que, né, para a gente fazer uma claro, avaliação, mas é uma coisa lógico. interessante, né, da gente É. observar. E é isso, né, Bru? Acho que a dica final é essa de que vai acontecer, né? Vai rolar, né? O bebê não Tem pode um ficar de 8 monte, meses na barriga, tem um monte né? de possibilidades, né, que a gente pode fazer nesse cenário para deixar tudo mais leve, mais fácil, Sim, menos pesado, né, com isso tudo. As doulas podem ajudar muito, né? Então sim. é um reforço assim importante, apesar da gente ser doula, e aquilo que você falou, né? A gente está falando sobre a nossa classe, mas todas as mulheres, assim, teve uma chuva, né, nos comentários da live anterior, né, antes de cair, de pessoas falando, ainda bem que eu tive lá, tive doula, ainda bem que eu tive doula, eu não tinha noção de como é que era importante antes de ter. E às vezes é isso, é tão grande, né, o nosso trabalho que a gente não consegue esmiuçar com tantos detalhes, assim, tudo que a gente consegue fazer, né? Sim, Mas é uma recomendação forte, principalmente para esse cenário que a gente está vivendo. Né, sim, Tati? sem dúvida. Foi um prazer Eu, muito eu, grande receber você aqui. A gente espera muito, que seja o adorei. primeiro de vários, assim, porque é muito Vamos, gostoso conversar com você e vamos, trocar vamos com sim. gente que está na luta, né, com a gente, assim, que sabe que o trabalho é sempre muito sério, muito baseado em evidências, né, para trazer para Sim, essas mulheres segurança, né? Que a gente está buscando, sim, na verdade, é saúde e segurança para todo mundo, né? exatamente. Isso aí, também amei. Vamos marcar várias Isso, conversas vamos. e aqui e fora daqui. Isso. Estamos juntas.
Então tá, Tati, muito obrigada. Beijão, amor. Um beijo, gente. Beijo Obrigada pela grande. A gente presença tá de falando todo muito mais mundo. praia. Grazi, A gente Leila, anima. Ana, Pati, uma galera aqui, que bacana. É, a Um Ana deu pessoal aula muito aqui pra querido. gente. Então é isso. Obrigada por ficarem com a gente até, caramba, 10h30 já, viu? Ficamos mais meia Tá. hora. Meia Foi hora. ótimo. Amei. Foi ótimo. Amei, né? Aqui, mostra a sua. Ah, é, claro. Ó, gêmeas de Vou se tatuagem. despedir assim. Para todas as direções, para não ter chance Cada de um na alguém não saber do linha. que a gente está falando, uma para cima, outra para baixo, para todo mundo entender, né? É isso. Acolhimento geral. Beijo, Beijo, amor. Tati. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.